A paz de Jesus a todos, amém? Graças a Deus que estamos aqui. É a segunda vez que eu venho aqui, né? E a primeira vez foi na inauguração, né? Depois eu vi alguns irmãos lá em Tubarão, né? E depois eu não pude mais estar aqui, mas em oração, em espírito a gente estava, né? E já de antemão trazendo um abraço de Tubarão, da igreja de Tubarão, na pessoa do pastor Carlos e o presbitério, e todos os irmãos que estão nessa hora em comunhão conosco, compartilhando a palavra de Deus. Agradeço o grupo de louvor. Depois, no final da palavra. Então, trago um abraço dos irmãos. Os irmãos podem sentar, fiquem à vontade. E daí veio esse desafio de eu vir para Criciúma pela segunda vez na igreja, trazer a palavra de Deus, né, irmãos? E com certeza nós temos coisas boas para meditar, coisas que Deus colocou no meu coração, e com certeza eu creio assim que Deus já começou na semana a mover o seu coração para o altar dele, que é o objetivo de todos nós, toda essa bagunça que a gente vê na Bíblia, se você ler as histórias, né, que nem estava refletindo sobre a vida de Jacó, né, que roubou, né, roubou a primogenitura, né, de Esaú. Esaú vendeu, depois quis. Então, tantas coisas que homens chamados homens de Deus fizeram certo e errado perante Deus, mas tudo isso, a palavra diz que o fim de todas as coisas é Cristo, né? Então, nosso coração tem que sempre estar voltado para o altar da adoração de Deus, né? Nosso coração não pode passar disso, porque somos adoradores. Fomos feitos para adorar o nosso Deus, o nosso amigo. Já pensou, por causa da cruz, você pode chamar ele de amigo e ele te chama de amigo, né? Coisa maravilhosa, né? Não tem aquela regra mais sacrificial de que você tinha que entrar atado com uma corda, né? Porque se você tivesse algum pecado, e não era qualquer um, né? O sacerdote, né? Tinha que ser uma pessoa escolhida, não era qualquer um que entrava no Santos dos Santos. Se ele entrasse, né, estava com aquela corda, quando chegasse lá, se tivesse algum pecado, no Santos dos Santos ele era fulminado, daí as pessoas arrastavam só o cadáver daquele servo, né, porque Deus fulminaria ele, a glória de Deus, né, acabaria com ele. Então a cruz, ela dispensou isso, é pela graça, né, e muitas vezes a gente não entende, que nem eu estava pregando outro dia em Tubarão e disse, nós temos que carregar a cruz, mas tem pessoas que às vezes acham que a cruz está no pé e acham que o que está carregando é a cruz, e na verdade o que está carregando, puxando é o grilhão, né? O grilhão de achar que nós podemos fazer alguma coisa para agradar a Deus, né? Para contentar a Deus, para Deus nos ver em destaque, né? E o que nós podemos fazer para isso, a palavra diz assim, vós sereis conhecidos, não é pelo profetizar, não é pelos milagres, vocês serão conhecidos pelo amor que há entre vós. Olha só que coisa maravilhosa, né? Mas só que em antemão é um compromisso muito mais alto, né? Porque eu tenho que amar. Indiscutivelmente, se você tiver algum problema com um irmão aqui, você tem que amá-lo, você tem que chegar lá, me perdoa, ó, irmão, eu te perdoo, quero te dar um abraço, vamos seguir na caminhada, porque é tropeçando que a gente tem que seguir. A palavra diz, o caminho, a porta é estreita e o caminho é estreito. Imagina, né? Eu tenho que passar pelo caminho, vamos supor que aqui é a porta, olha aqui o Jerônimo. E quando eu digo, consegui passar, tem um caminho estreito. O caminho de negar-se a si mesmo, por amor, pela ordem de Jesus. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Por isso, o Espírito Santo está me tocando agora. Não
lógico que respeitem as regras por causa do Covid, essa coisa horrível que está acontecendo, mas abracem-se espiritualmente. Que essa igreja possa ser unida e possa ser um exemplo para Criciúma. Que Criciúma possa olhar para você e dizer assim, aqueles lá são crentes. Por quê? Porque eles têm um pastor especial, por causa que eles têm milagres, porque eles pedem dinheiro todo o tempo, vendem feijão abençoado lá, não sei como é que é. Não, é porque eles se amam de uma forma tão grande que nos constrange. A gente passa na frente da igreja e a gente olha, se olhar, a gente vê que ali existe um amor que nos puxa. E eu estou indo naquela igreja não é por causa da igreja em si, mas é porque eles se amam do jeito que Jesus mandou se amar. Coisa maravilhosa, né, irmãos? A gente poder ser reconhecido pelo amor que é entre nós. Por isso, irmãos, chuta a indiferença, deixa... Nós passamos aqui de carro, né, tentando achar pelo GPS ruas trancadas. Quando eu vi do meu lado, tinha um buracão enorme, quadrado, né? Aproveita e chuta as indiferenças lá para dentro daquele buraco que daqui a pouco vai ser tapado. E segue o caminho estreito, segue o caminho que Cristo ordenou. Amar uns aos outros, né? Que nós possamos nos amar mesmo, que nós possamos nos abraçar, que o Espírito Santo possa estar revigorando a sua vida dentro da sua casa, na igreja, perante o pastor, perante o presbitério, para que todos, na verdade, sejam um só em Cristo Jesus. Amém? Eu quero ler com os irmãos o Salmo 139, que por si só ele já é uma pregação. Esqueci de falar um pouco de mim, né? Meu nome é Jerônimo Pereira dos Santos, sou natural de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Ainda tenho, depois de 20 anos longe do meu Rio Grande do Sul, ainda tenho um pouquinho de sotaque, né? Se eu vou para lá, eu volto falando gauchês, né? E é lógico que quando me perguntam se eu sou gaúcho, eu nunca vou negar, eu vou dizer que eu sou, né? Mas não é uma coisa que eu fico espalhando para todo mundo, né? Senão, né, a gente, né, sabe como é que é. E sou filho da Dona Dina, uma mulher de Deus e uma mulher especial. Eu falo isso de boca cheia porque quando eu conheci a Andréia, a gente começou, ela foi lá em casa e a mãe conheceu ela, a Andréia, minha esposa, né? Meu filho Abner e o meu filho Ianco. E quando eu disse assim, mãe, tu gosta da Andréia? Ela tinha um sotaque bem italianão, né? Ela disse, mas claro que gosto. Eu acho que eu gosto mais dela do que de ti. Então imagina só, né? Então, mas agora se você conhecesse a minha mãe hoje e dissesse, Dona Dina, eu tô com um problema na coluna, sei lá onde, e eu nem precisava explicar o problema. Dona Dina, eu tô com um problema e eu preciso que a senhora me dê um banho. Você conhecesse ela hoje. Ela disse, não tem problema, vamos lá. E dava um banho em você. Uma pessoa que, se ela se declarasse amiga, ela era amiga. Você podia fazer o que quisesse, ela perdoava e recebia você com café na casa dela. Então, eu sou filho dessa mulher e procuro ser um pouco que nem ela, né? E o Hercílio Pereira dos Santos é meu pai. É um negrão, sofreu muito preconceito em Caxias, né? Correu de 11 irmãos, né, da minha mãe, até conseguir namorar ela, né? E saiu esse gringo, né, miscigenado aqui, glória a Deus pela miscigenação, né? Então, um pouco da minha identidade é essa, né? E vamos para o Salmo 139, que diz assim: Ó Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe, entendes o meu pensamento. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, ó Senhor, Tu conheces. Tudo Tu conheces. Tu me cercaste em volta, puseste sobre mim a Tua mão.
Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que possa atingir. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer nas profundezas a minha cama, tu ali também estás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão direita me guiará e me susterá. E se eu disser, as trevas me encobrirão, e a noite será luz à roda de mim, nem ainda as trevas são escuras para ti. A noite resplandece como o dia, pois as trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois criaste o meu interior, entreteceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque de um modo terrível e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado. Quando fui entretecido nas profundezas da terra, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Todos os dias que foram ordenados para mim, no teu livro foram escritos, quando nenhum deles ainda havia. Quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão vasta é a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Se tão somente matasses o ímpio, ó Deus, apartai-vos de mim, homens de sangue, eles falam contra ti com intenção maligna. Os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, e abomino aqueles que se levantam contra ti? Odeio-os com ódio completo. Tenho-os por inimigo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém, graças a Deus. Né? Irmãos, o Senhor, Ele se completa no ser humano, e o ser humano só se completa no Senhor Deus. Nós podemos passar por aflições, e se nós refletirmos no Salmo 139, como às vezes eu reflito, eu tenho dito para Deus na minha vida, em tudo que eu estou passando, eu tenho dito para Deus, Deus, eu não entendo porquê, mas no dia que eu chegar, eu vou te pedir o porquê de tudo isso. E de uma coisa, Senhor, eu tenho certeza, eu fiz uma oração assim, conversei com o Senhor desse jeito. De uma coisa eu tenho certeza, que Tu tem a resposta e que no fim eu vou dizer obrigado. Obrigado por tudo aquilo que eu passei, por tudo aquilo que eu penei, por todas as alegrias, por todas as tristezas. Obrigado porque Tu sempre esteve presente comigo. Muitas vezes a situação, irmãos, que nós passamos é de revolta, mas é de uma revolta porque nós não entendemos os preceitos de Deus. E muitas vezes nós choramos porque nós não ouvimos a resposta, nós choramos porque nós não temos a resposta que queremos. Mas se nós lermos o Salmo, acompanharmos a nossa vida à luz do Salmo 139, nós vemos que em tudo isso está Deus. Deus nunca fugiu de você, Deus nunca deixou de você, Deus nunca vai deixar de te amar. Porque lá na cruz, Deus se afastou de Jesus, virou o rosto para Jesus, abandonou a Jesus. E não foi porque Jesus estava desfigurado, não foi porque Deus achou, não, agora eles mataram, acabou tudo, vou tentar outro plano. Não, não foi por isso. Deus abandonou Jesus para acolher você, para acolher a mim.
Então, esse Deus do Salmo 139, ele reflete a todo instante nas nossas vidas. Ele não corre, ele não se esconde, os planos dele não são frustrados. Os planos para a minha vida de Deus nunca foram frustrados, não estão frustrados. Quero dizer para os irmãos que em abril do ano passado, eu comecei a sentir, foi em março, né? Antes de março, abril, entre março e abril, eu acho que comecei a sentir umas dores desse lado aqui. E eu disse para minha esposa, estou com uma dor, eu cansava demais, subia 4 lances de escada do nosso prédio e tinha que deitar, pressão alta, já tomava remédio para pressão, né, mas tinha que tomar mais um, né, eu tomava um por dia e comecei a tomar mais um e comecei a sentir aquelas pontadas. Eu disse para o André, tô com essa dor aqui, daí André viu que estava forte a dor, me deu um remédio e daí aquele medicamento ele não surtiu um efeito, assim melhorou um pouquinho, mas eu tinha que dormir de barriga para cima para sentir menos dor e ali foi alguns dias. Eu acho que isso foi em janeiro, né, André? Janeiro. E até março foi onde piorou, né? Estava fazendo academia, daí eu tinha emagrecido 10 quilos em 50 dias. Depois teve as festas de final de ano para 2018 para 2019, quando voltei, daí cancelei a academia, eu acho que uns 3 meses ou 2. Quando voltei, estava com o mesmo peso, e daí continuava aquela dor. Fomos fazer uma tomografia, daí deu um hemangioma, né, que é como se fosse uma varize no fígado. Daí o médico disse, olha, vai procurar rápido fazer uma outra tomografia, eu acho, para confirmar, né, daí ali já senti que a minha esposa tremeu e eu disse, não, mas é só um hemangioma. Daí como é pelo SUS, agora nós não tínhamos dinheiro para pagar uma tomografia, fizemos pelo SUS e daí eu fui internado. Isso eu estou resumindo a coisa, né? Daí eu fui internado para fazer essa tomografia pelo SUS. Daí eles fizeram, daí estava o nome da equipe médica assim na minha cama e tal. Daí quando eles fizeram, que eu voltei, até onde eu me lembro, né, porque foram tantas coisas. Daí o doutor chegou, né, ele disse, olha, eu sou o doutor Eduardo, né, e assim, a minha equipe, né, a gente estava te tratando, mas agora a gente vai passar para a equipe do doutor Cassiano Acorde, né, que vai cuidar de ti, vai olhar teu fígado, vai dar uma olhada no teu intestino, que apareceu uma coisinha. E daí, até então a ficha não tinha caído, né? Daí, quando eu olhei assim, veio a auxiliar de enfermagem e trocou a plaquinha do nome do doutor Eduardo para o doutor Cassiano, e eu li embaixo o nome da minha mãe. O nome da mãe acompanha, é eterno na vida da gente. Li o nome da minha mãe, e embaixo, Cassiano Acorde, cirurgião oncológico. Daí eu disse, meu Deus, eu estou com câncer. Eu disse, agora, meu Deus, o que eu temia me sobreveio, né? O que eu vou fazer? Deus, eu vou virar. Minha cama ficava bem do lado da parede. Eu disse, Deus, eu vou me virar aqui e vou fazer que nem o rei Ezequias, te pedi 15 anos. E Deus disse, e se eu quiser te dar 30? Eu não orei, irmão. Eu virei e disse, bom, Senhor, daí eu comecei a orar, Senhor, eu me coloco nas tuas mãos, porque eu sei que é incerto, né? Agora é incerto. Coloco essa equipe, esse médico, todo esse hospital, quem vai cuidar de mim, nas tuas mãos, e faz aquilo que te agradar melhor, né? Eu estou nas tuas mãos, Senhor. E não é fácil, irmãos. Eu sei que talvez muitos, né? O pastor, eu soube que passou por uma situação assim com o seu pai, né, pastor? E
E até eu me lembro que teve uma irmã aqui que estava com câncer, a gente orou lá na igreja também. E eu entrei nessa fila aí. Irmãos, mas uma coisa é certa, eu nunca senti tanto a presença de Deus na minha vida. Eu nunca senti tanto a presença de Deus na minha vida, irmãos. Deus, na hora do choro, se eu chorar, Deus aparece para me consolar. Eu digo, Deus, comecei a chorar uma tarde na minha cama sozinho e comecei a dizer, Deus, me cura, me tira isso aí, eu sei que Tu é poderoso para fazer isso, segundo a Tua vontade, me cura, Deus. E Deus não disse, olha, eu vou te curar. E Deus não me curou, mas Deus disse assim, calma, que eu estou contigo. Te acalma que eu estou contigo. E Salmo 139 se fazendo na minha vida. E daí eu leio e vejo que de uma forma maravilhosa eu fui formado. Deus me viu ainda informe. Deus me viu uma célula. Deus me viu e escreveu meus dias antes de não ter nenhum dia para mim. Imagina só isso, irmãos. Meu pai e minha mãe nem se conheciam e Deus estava escrevendo os meus dias. E eu coloquei isso, coloco todo dia essa situação nas mãos de Deus. Eu estou indo para a 30ª quimioterapia, até onde eu consegui contar. Irmãos, tem pessoas que estão na 6ª e não conseguiram chegar na 7ª porque baixa nível de sangue, né? Não, falta sangue, falta isso, falta aquilo, não tem disposição, passa mal. E eu vou dirigindo para a quimioterapia e volto dirigindo. Não é que eu não passe mal, irmão. Depois que eu tiro a quimioterapia, não me procura naquele fim de semana, né? Eu ando arrastado. É muito grande, assim, a paulada, como se diz, né? Da quimioterapia, né? Tem um tal de Flaudiflur, que aquele é danado, é a última, né? Que vai numa bolsinha, numa pochetezinha, daí eu vou para casa, né? Até terminar aquilo lá. E aquele lá dá uma paulada grande, aquele lá pega... E depois que eu tiro, daí, tirou, não? Daí começam os efeitos colaterais. Mas são efeitos assim mínimos, irmãos. Tem gente que toma... Teve um rapaz lá que ele já faleceu, ele tomava 4 codeína e não passava dor. O meu remédio para dor é Novalgina e... Quando eu quero dormir, eu tomo uma... Agora esqueci o nome. É tanto remédio, né? O Dramin. E olha, eu como não sou acostumado a tomar remédio, o Dramin, uma Novalgina, é uma anestesia para mim. Durmo, acordo no outro dia bem, vou buscar André no serviço, se está chovendo, saio do hospital louco para passear, para andar de carro, para me mover. E eu vejo tanta gente passando mal, só pode ser Deus, eu não atribuo a outra. Tanto é que eu perguntei para o médico, doutor, tem alguma coisa que vocês botam na quimioterapia para a pessoa estar animada, porque eu faço isso? E ele disse, não, tu faz tudo isso, eu faço. Mas tu tem que descansar, cara. Eu disse, mas descansar como, doutor? Eu tenho vontade de passear, de andar. Ele disse, não, mas descansa aí que é melhor. Eu disse, que bom que tá assim. Daí eu fiz uma última tomografia, o tumor cresceu um pouquinho. Tem um no pulmão e um na adrenal, que é uma glândula em cima do rim. Eu tô quase um médico, irmão, conhecendo tudo, né? Sofri 2 cirurgias, eu tirei 20 centímetros do intestino, 3 tumores do fígado. Um estava com 14, daí eu fiz quimioterapia, o doutor disse reduzir para 10, a gente opera, senão eu não vou nem mexer. Ele reduziu para 10 centímetros, bem certinho. Fiz a 2ª cirurgia, tirei uma adrenal do rim direito, né? Mas o doutor fez uma varredura, né? Ali eu achei que eu ia embora, né? Mas passei bem mal. Mas estou aqui, irmãos, estou pregando. Ligo pro pastor Carlos, pastor Carlos precisa de ajuda. O pastor Carlos se constrange, que ele perdeu uma irmã com câncer, ele sabe como é a situação. Então, mas tu pode? Posso, se o pastor quiser, tô na área. Daí ele me chama de vez em quando para pregar, e eu dou esse testemunho, irmãos, que eu acho
Não é, ninguém gosta de ir ao hospital, em velório e falar de doença, mas eu acho que, né, Deus tem colocado isso na minha vida para que eu sirva, de certo modo, de testemunho. Eu sei que não é uma coisa fácil, mas anime-se em Deus, porque Ele está com você todo o tempo, Ele conhece suas células. O que eu creio que um dia Deus vai botar a mão num desses cientistas aí, vai descobrir a cura do câncer, e queira Deus que eu esteja aí na área, né, para tomar esse remedinho. Vou até de cobaia se quiser, a gente quer ser curado, né? Mas de uma coisa eu tenho certeza, mais certeza do que eu vou para Tubarão, eu tenho certeza da vida eterna. O que eu vou pedir para Deus se Ele já deu tudo para mim? Ele me deu uma vida eterna. Eu vou ter um corpo glorificado. Pensa bem, irmãos. Viver na glória, um corpo glorificado igual ao de Jesus ressuscitado, a mesma coisa. Eu estar jantando aqui, agora eu vou para o outro lado. Some, né? Atravessa a parede, né? E com um corpo glorificado. Jesus teve fome, Ele comeu, era um corpo físico, mas glorificado. Então eu não me preocupo com isso. Eu não quero, lógico, eu queria ver meus guri formados, né? A gente caminhar mais um pouco com eles, dar mais umas chineladas, né? Mas vamos indo, vamos correndo. Vamos correndo, sem desanimar, né? E na hora que chegar, se eu tiver que desanimar, eu sei que Deus está junto comigo no meu desânimo. Eu não sei como é que vai ser, mas eu estava falando outro dia para minha esposa, eu disse assim, eu acho que o capeta está muito indignado, porque eu acho que ele me vê, ele diz, eu acho que ele pensa, mas nem um adenocarcinoma derruba esse cara. Por enquanto ninguém derruba, né? É só tô na dependência de Deus. Estou na dependência de Deus. Uma vez eu cheguei na consulta com uma doutora, tadinha do meu filho, entrou comigo, né? Daí eu perguntei uma coisa para ela, mas eu sei que não existe a cura para esse. E a doutora disse, não tem cura. O meu filho, né? O meu filho mais velho, o Abner, foi para trás assim, eu disse, meu Deus. Não, eu sei que não tem cura, doutora, mas eu quero saber se eu posso fazer isso. Ah, sim, não. Pois é. E aí às vezes vem um atestado, por exemplo, se eu peço um atestado, ela declara que o paciente tem um adenocarcinoma. Então, adenocarcinoma não tem cura. Pela ciência ainda não tem cura. Estão descobrindo umas formulazinhas aí que eu até fiquei contente, né? Mas, por enquanto, não tem cura. E daí eu saio daquele consultório, assim, que parece a antessala do inferno, saio chorando, né? Pô, Deus, o que esses médicos vêm falar? Que droga, tem que ir nesse hospital. Mas, ao mesmo tempo, Deus diz, te acalma que eu estou contigo. Eu acho engraçado que Deus só fala assim, né? Te acalma que eu estou contigo. Eu digo amém, vamos seguir em frente até aquilo que Deus quer. O que mais me chama a atenção é do versículo 14, do versículo 13 em diante. Pois criaste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque de um modo terrível e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, a obra de Deus na tua vida. A tua vida foi uma obra de Deus maravilhosa. Não foi qualquer obra, foi uma obra maravilhosa. Cada um de nós somos uma obra de Deus maravilhosa. E a minha alma o sabe muito bem. Você tem certeza que você é essa obra de Deus? Ou alguma coisa tem tentado te derrubar? Dizendo, você não é nada, você só quebra a cara mesmo, desiste disso aí. E eu quero dar uma mensagem de Deus para você, para a igreja, não desista. Não desista. Pode fazer o barulho que for lá fora, não desista. O que você tem ouvido, que tem te jogado para baixo, é mentira. Você serve um Deus gigante, um Deus poderoso, um Deus que conhece você antes de você nascer.
Deus não precisa de microscópio, Deus não precisa de laboratório para entender você. Ele tem você dentro dele, dentro do seu coração. Então não aceite mentiras sobre você. Você é especial porque de um modo terrível você foi criado, de um modo maravilhoso você foi formado. O plano de Deus para você é único. Não é um planinho. É um plano maravilhoso. Tenha fé. Insista na fé. Venha aqui com alegria. Venha aqui na igreja com louvor nos lábios. Até você, nem vou cobrar que você venha com um sorriso, né? Porque às vezes a gente está triste, né? Mas você vem com a certeza de que Deus está aqui. A certeza não depende de alegria nem de tristeza. Senão, Abraão nem subia o Monte Moriá, né? Dizia, Deus, tu não é Deus. Tu não é Deus. Até tem um filme sobre a criação do mundo que o ator que faz Abraão faz muito bem. Quando Deus fala, me dá teu filho, teu único filho, em sacrifício, ele sai apavorado e chorando e olha por aquela escuridão, sai da tenda dele e diz, Deus, é tu que está falando, Deus. É tu mesmo, Deus. Né? E Deus fala com ele, olha, me dá o teu filho. E assim, e o que mais me admira em Abraão é que quando ele pede, ao mesmo tempo que ele pede Isaac, Abraão vai pela fé entregar Isaac. E aquele que pediu é o único que conseguiu deter Abraão. Você já pensou nisso, refletiu sobre isso? Quando Abraão vai com o cutelo para matar o menino, para matar Isaac, ele vai com fé e com a certeza de que Deus proverá, e ele levanta e, irmãos, ele não levantou com dúvida, eu não creio que Abraão levantou com dúvida. Ele levantou e ele ia desferir o golpe. Porque a palavra diz que Deus bradou dos céus. Deus não disse, Abraão, para. Deus disse, Abraão, detenha a tua mão sobre o menino, porque eu vi que tu é um homem de fé. O único que poderia deter Abraão era Deus mesmo, ninguém mais. Podia o seu servo gritar, não, meu pai Abraão, por favor, não faz isso com o menino, para. Né? Às vezes Deus manda a gente fazer uma coisa e o primeiro cio-cio que a gente vê, né? O primeiro cochicho, né? O que está fazendo? Diz que é Deus. A gente desiste. Olha, se Deus falou para você, ore bastante, né? Se consagre bastante e vá fazer com fé. Faça com fé. Não está dando resultado, mas faça com fé. Deus vai bradar por você. Deus vai bradar por você. E a única coisa que parou Abraão, porque ele foi com fé e com a certeza, foi Deus. Então, quando você entrar, eu não sei quando é o dia da ceia, mas quando você vier cear, venha com a certeza de que Jesus está aqui. Venha com a certeza de que Deus vai dar um jeito na situação. Se Deus não der jeito na situação, Ele vai te dar força. Deus não deu um jeito na minha situação, mas Ele está me dando uma força descomunal. A minha impressão é que se eu entregar um carro, dizer para o irmão, leva esse carro aqui para Tubarão que eu vou a pé. A minha impressão é essa. Eu não vou fazer isso, mas a impressão, né, é que eu chegue a pé em Tubarão tranquilo. Né? Então, irmãos, nós temos que olhar para o Salmo 139 e sentir que Deus está dentro de nós, das nossas células. Ele conhece tudo. Tudo que Ele formou coopera para o bem nosso que o amamos. Aqui no início, ó Senhor, Tu me sondaste e me conhece. O Senhor, Ele te observa e Ele te conhece. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. Eu não sei a hora que eu vou sentar, não sei se eu vou chegar ali. A gente é muito de si, né? Não, agora eu vou fazer isso. Agora eu não sei. Mas agora o Senhor sabe. Por isso que a palavra de Deus, né? Tudo que você fizer, diga se Deus quiser.
Se Deus quiser, eu vou fazer. O meu pai, irmãos, ele era um bandista. E uma vez ele veio, me chamou e disse, ó, filho, todo projeto que tu tiver na tua vida, diga, se Deus quiser, em nome de Jesus. Que daí acontece a coisa direito. E se não acontecer, é porque Deus não permitiu. E ele leu a Bíblia uma vez, né? Chegou em Apocalipse, ele se apavorou demais e parou de ler, nunca mais pegou. Mas ele tinha a fé dele, né? Depois, quando ele morreu, ele se converteu lá nos últimos dias, ele entregou tudo, jogou aquelas imagens fora, aquelas doutrinas, né? Não aceitou mais. E creio que ele entregou a vida para Jesus. Ele não declarou para nós, mas teve missionários no hospital que conversaram e oraram com ele. Né? Então essa é a minha esperança. Né? Então, irmãos, quando você olhar para o Salmo 139, pode apostar que ele acompanha você. Acompanha você, Deus acompanha você em tudo. Deus não desistiu de você por causa da situação. Não é porque eu tenho um carcinoma, porque Deus, um adenocarcinoma, que Deus desistiu de mim. Mas você pode dizer, não, mas eu acho que o irmão teve um grande pecado, como muitos pregam aí, né? Tá assim por causa do pecado, né? Irmão, se fosse assim, né, muito tempo eu teria morrido de câncer, né? Porque eu era briguento e outras cocitas mais, né? Que tá lá no Lago do Esquecimento. Mas Deus, a certeza que eu tenho, que vai sempre à minha frente, que pulsa no meu coração, é que Deus me ama de um modo que nem eu conheço. E Ele te ama, irmãos. Por isso, irmãos, olha, quando você sair daqui, saia correndo e dê um abraço em alguém. Quando você sair daqui, quando você levantar, abrace seu irmão com um coração, ou dá o toquezinho, né? Dá mais forte, né? Tipo Super Gêmeos ativar, né? Aquele desenho que tinha, né? Os anelzinhos. Né? Pega no ombro do irmão e diz, ó, irmão, eu te amo com toda a força da palavra de Deus, com toda a força de Jesus. Tenha fé, irmãos, faça o Salmo 139 pulsar no seu coração. Pulsar no seu coração. Se anime com esse salmo. O que eu vejo em muitos que estão passando por essa situação de câncer é que o desânimo bate muito, muito, muito fácil. Né? E assim lógico, eu não vou condenar, né? Não vou julgar, porque cada um sabe, né, o quanto aperta isso no coração, o quanto dói na alma. Uma doença que é uma doença assim, muito covarde, essa doença. Eu disse uma vez, se eu pudesse pegar essa doença e socar, eu socava, porque ela é muito covarde. É a minha própria célula indo contra mim. Imagina só, né? A célula formando coisas dentro de mim, para mim, e as outras células boas achando que está tudo bem, que é isso mesmo. E não é. Então é uma coisa muito séria, mas, irmãos, o que mais nós temos que ter é ânimo. E só a palavra de Deus é que nos salva, irmãos. Só a palavra de Deus que nos dá ânimo, que nos dá força, que nos dá vigor. Eu acho engraçado que as pessoas, às vezes, chegam... E aí, irmão, tá tudo bem? Eu podia despejar um monte de coisa. Né? Você, pô, irmão, tu tá me perguntando se tá tudo bem, sabe que eu tô com câncer, hein? Não tá tudo bem. Mas eu digo de boca cheia, tá tudo bem, irmãos, olha... Hoje eu falei para o irmão, estou indo para Criciúma pregar. Ô, Glória, eu vou orar por ti e tal. Está tudo bem. Está tudo bem, porque eu estou com aquele que faz todas as coisas ficar bem. Aquele que me deu vida eterna, que daqui a pouco vai se abrir esse céu aqui, a gente vai estar todo mundo louvando junto, né? Todo mundo com vida eterna. A palavra diz que o velho sistema vai se acabar. O velho sistema é todo o sistema que o ser humano cria. E tudo isso vai se acabar e nós vamos viver regidos pelo amor de Deus. Pelo grande amor de Deus, que nos acolhe, que nos embala. Então, irmãos, que o Salmo 139 possa causar em você uma alegria espiritual, uma alegria indizível, descomunal.
que as pessoas não entendam. Muitas pessoas não me entendem. Imagina, como é que tu consegue? Como é que consegue? A chefe da Andréia, minha esposa, diz como é que ele consegue. Se acontece isso comigo, eu estaria chorando todo dia. Mas eu não... De vez em quando eu choro, irmão, mas eu não tenho muito tempo para chorar, não. Eu gosto é de louvar o Senhor, de pregar a palavra. Irmãos, que o Salmo 139 possa se fazer pulsante na sua vida. O meu desejo é que hoje você saia daqui com uma visão nova do Salmo 139. Que você possa caminhar e caminhar sabendo que o Senhor está do teu lado. O que aconteceu com aqueles dois indo para o caminho de Emaús? Jesus estava do lado deles e eles, por causa da situação, daquilo que estava oprimindo eles, eles não conheceram Jesus. A palavra diz que era por causa da tristeza deles, que não era por causa de um fenômeno espiritual que Jesus não permitia. A palavra diz que era por causa da angústia, eles estavam tão angustiados que não viram que era Jesus. E às vezes nós andamos nos nossos caminhos e começamos a nos angustiar, ter medo, nos apavorar, e Jesus está dizendo calma, e a gente acha que é coisa da nossa cabeça, e Jesus está ali tentando te abraçar, querendo falar contigo. Percorra o teu caminho de Emaús, sabendo que Jesus está contigo, em todo tempo, em todo lugar, né? Todo tempo, em todo lugar. Pedro foi pescar, nem sabia mais pescar, não conseguiu pegar peixe nenhum naquela noite. Aí o Senhor lá, quando eles estavam voltando, pegaram alguma coisa, filhinhos? Nada, Senhor, mas não tem nada, hoje à noite. E tinha outros ali que sabiam pescar. Pedro não entrou achando, dizendo, eu acho que eu vou pescar. Não, hoje está bom para peixe. Eu vou entrar nesse rio, nesse mar e vou pescar. E não pescou nada, não sabia mais nem pescar de tão angustiado que estava. E aí ele ouve o Senhor, Pedro, tu me amas, Pedro. E aí Pedro começa, né? Pedro chora, Pedro se lava em lágrimas, o Senhor consola e diz, vai que tu tem muita coisa pela frente. Não te angustia nesse teu caminho, meu irmão. A angústia é o pior inimigo, eu acho que a gente tem. Vai com calma, vai sabendo que Jesus está falando contigo, ele fala todo o tempo. Jesus gosta de uma conversa, fala que nem eu gosto de uma conversa, né? E ele está no caminho, escuta ele, escuta essa voz que você tem escutado, querendo te consolar, é a voz de Jesus. Não é uma coisa do acaso, nem um achismo teu. É Jesus conversando com você, querendo que você reconheça a voz dele, nesse caminho de Emaús, nesse Salmo 139. Siga em frente com fé, irmãos, mas com fé inabalável. Você não precisa forçar a fé, se você não tem fé, faça que nem aquele homem, aquele pai daquele menino que se jogava na água se tinha água, se jogava no fogo se tinha fogo. O demônio estava pintando e bordando na vida do guri, ele dizendo assim, olha, anima-me na minha fé, eu não tenho mais fé, Senhor. Me ajuda na minha fé. E Deus expulsou o demônio e aquele pai começou a glorificar a Jesus. Então não é... Uma vez eu ouvi que era pecado pedir fé, que a gente não podia pedir fé para Deus. Olha, ledo engano, passei anos não pedindo fé, com medo de pedir mais fé. Daí eu li na palavra, olha, né, li essa passagem na palavra desse pai, anima-me na minha fé. E às vezes a gente tem que pedir mais fé para Deus, peça fé. Deus me dá mais fé, me dá mais fé. Peça que daqui a pouco você sai fazendo um milagre aí. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu gostaria de chamar o meu irmão Lia, para nós estarmos cantando uma canção. É das antigas, irmãos, mas é bonita. E fala do nosso amado Jesus, que deixou a sua glória, né, para vir neste mundo, né? Hein, Lia, para vir nesse mundo aqui, né? Quebrar com essas coisas que o demônio fez ali, abrir um novo caminho. Imagina quando ele bradou na cruz, a palavra diz que o véu rasgou-se, aquele véu não era um véu de finozinho, né? Era um véu que era a grossura de um punho de um homem, trançado com pele de cordeiro, nada rasgava aquele véu.
E a palavra diz que quando Jesus expirou, a palavra diz que o véu rasgou-se de cima a baixo. Aquele filme sobre Jesus, o último aí que foi lançado aí daquele ator Mel Gibson, retrata bem até o templo rachou. Coisa boa, né, Lia? Tem um microfone, é esse aqui. Pega esse aqui. Quem sabe faz ao vivo, irmão, e quem não sabe se vira ao vivo. Aleluia. Quero saudar todos vocês com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu olho para o irmão Jerônimo assim, ele me quebra. Eu fico todo quebrado cada vez que eu ouço ele. É um irmão abençoado, né? Como contou aí o seu testemunho. Foi acho que foi faz um mês, eu acho, né? Eu estive lá, eu estou vindo de Florianópolis, né? E a gente, quando estava aqui em Tubarão, a gente cantava essas músicas aqui, né? Então eu estive lá, a primeira vez, quando eu vi de lá na sede, né? Na DI, e ele estava pregando. E, meu Deus, ele me quebrou, disse, meu Jesus querido. Às vezes a gente reclama da vida, né? Eu nunca mais reclamei. Eu digo assim, imagina tu me quebrasse. Ele passou um WhatsApp que eu dei muita risada. Assim, não, Jerônimo, tu me quebraste. Então, tá. Maravilha, né? Deus vai montar direitinho, pode deixar. Então ele me convidou ali, eu vou lá, e ele chama pregar. Vamos lá cantar uma música lá? Eu disse, vamos. Então, desde que eu vim de lá, de Floripa, a gente não cantou ainda junto, né? Então tá, eu digo, ensaia a música lá, se isso não for amor, né, João? Se isso não for amor. Daí eu digo, joga em dó, ele assim, não, vou fazer em lá, tá tudo bem. Aleluia. Coisas técnicas, né? Mas a gente glória a Deus. Então, é uma música já das antigas, né? Mas é muito linda. Para mim, é uma das músicas mais lindas que eu já ouvi e que já cantei. Né? Aleluia, glória a Deus. Deixou o esplendor de sua glória para vir a este mundo aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Cante. Se não for amor, o oceano secou, não há estrela no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura falou-lhe, ao paraíso comigo irá. Se isso não for amor, o oceano secou,
estrelas no céu, as andorinhas não voam mais, se isso não for amor. O céu não é real, tudo perde o valor, se isso não for amor. Amém, aleluia. Tem tempo para mais uma, pastor? 18. Que bênção, né? Peguei o Lia desprevenido. Ele não gosta disso. Aleluia. 18 é algemado? Tocou-me. Faz normal que eu vou fazer. Aleluia. Ele disse para eu fazer o normal, que ele faz a outra. Só que eu não sei qual que é o normal, né? Vamos ver. Aleluia. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escravidão. Desde que encontrei a Cristo, eu senti seu terno amor. Sinto agora a paz perfeita, pra sempre cantarei em seu louvor. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escravidão. Vamos todos cantar, aleluia. Tocou, Jesus tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escravidão. Aleluia. Amém. Aleluia. Pastor Jorge. Maravilha. Glória a Deus. Aleluia. Pastor Jorge é o nome do meu avô, Jorge, né? Grande nome. Obrigado a todos, meus irmãos, e que Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Já vai? Amém? Já foram os violeiros? Pois é.
Eu não me lembro, faz quanto tempo eu fui pregar lá em Tubarão uma vez, né? Aí eu fui tocar uma daquelas músicas novas, não tem? Mas a gurizada não tirava, passei uma vergonha danada. Não sabe, não. Aí o Jerônimo veio lá da plateia, né? Foi um anjo de Deus aquele dia, hein? Deus é bom, né? A gente tocou essa, tocou? Não, nós tocamos. A minha alma estava longe do Senhor. Amém. Meus irmãos, quem gosta de história, né? O pastor de vocês gosta de história. Nosso amigo John Wesley morreu com 87 anos. E antes de John Wesley morrer, ele disse assim: o bom é o que o Senhor está conosco. O bom é que o Senhor está conosco. Isso é o melhor de tudo, né? Eu estava vendo aqui, né? Wesley viveu 30 anos a mais que seu irmão, Carlos Wesley, que compôs mais de 4.000 hinos. Viveu 45 anos a mais que o seu companheiro, George Field, famoso. Viveu mais do que Jonathan Edwards também, né? O tempo inteiro. Ele disse, antes de falecer, ele disse, o bom é que o Senhor continua conosco. E eu estava vendo aqui, né, o Jerônimo pregar, e lá no Salmo 139, uma breve reflexão, né? Lá no Salmo 139, no versículo 7, o salmista assim, para onde eu me ausentarei do teu Espírito? Ele está falando do Espírito de Deus. Para onde eu fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá tu estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, ou seja, lá no inferno mesmo, lá tu estás também. Se nós olharmos a história de José, por inveja, por ciúmes, José é colocado numa cisterna pelos irmãos, e a cisterna estava vazia. E lá na cisterna, o Senhor estava com José. José é vendido, né, por comerciantes ismaelitas. José vai para a casa de Potifar, e lá na casa de Potifar, o Senhor era com ele. José é caluniado pela esposa de José, de Potifar, é colocado numa prisão injustamente, e lá na prisão, o Senhor continuava com José. Depois José é honrado no Egito, lá em Gênesis, no capítulo 41, e lá o Senhor ainda era com José. O Senhor é aquele que não nos deixa e não nos desampara. Amém, meus irmãos? É uma breve reflexão que eu estava lendo essa semana. A Bíblia vai nos dizer, eu gostaria que os irmãos pegassem só essa palavra. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 4. Eu gosto muito dessa palavra. Adoro essa palavra, né? Essa palavra, normalmente ela fala aos mais velhos, né? Certo? E então ela diz assim, ó, lá no capítulo 4, versículo 16 e 17 e 18, diz assim, ó, porque não desanimamos? Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, e vai se corromper, né? Quando a gente vai ficando velho, só cresce nariz e orelha. A gente já se prepara para estar com o Senhor. Feliz daquele que pensa que um dia vai estar com o Senhor e tem a convicção que o melhor de Deus ainda está para vir. A Bíblia diz que se a nossa esperança está nesse mundo, nós somos mais miseráveis dos homens. A nossa esperança é um dia estar com o Senhor para sempre. E ele diz assim, ó, por isso não desanimamos. Pelo contrário, ainda que o nosso homem exterior, né, nós crescemos, a partir dos 30 anos a nossa musculação já começa a se acabar, a cada 10 anos nós perdemos 15% dela, e nós se preparamos para um dia estar com Ele. Feliz de quem sabe isso, e quem se arrependeu, e colocou a sua confiança no Senhor. Contudo, o nosso homem interior, aquilo que liga com Deus, aquilo que um dia estava morto, mas um dia o Espírito Santo trouxe elucidação, colocou a nossa vergonha, colocou a nossa
colocou o nosso pecado, colocou a nossa condenação. Nós nascemos de novo. E agora o nosso espírito se liga com o de Deus. E o Espírito de Deus testifica com o nosso. E ele nos confirma que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos herdeiros com ele e reinaremos com ele para todos sempre. Amém? E a Bíblia é clara quando ela diz: nenhuma condenação há para aquele que nasceu de novo, para aquele que se arrependeu dos seus pecados. Não é para aquele que está na DI, não é para aquele que está na Batista, não é para aquele que está na Luterana, é aquele que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro de Deus. Amém? E ele continua dizendo: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a nossa comparação. Ninguém vai casar lá no céu, né? Aproveita para casar aqui, é bom, vale a pena, né? Mas com certeza vai acabar a palavra, vai acabar o testemunho, vai acabar a fé lá no céu, mas o amor de Cristo permanecerá. Amém, meus irmãos? Vai ser bom o céu, vai ser muito bom. Vale a pena estar com Ele, vale a pena renunciar a esse mundo, vale a pena entregar a vida a Ele, vale a pena, né? E ele continua dizendo: não atentando nós para as coisas que se veem, para essas coisas que nos angustiam, para essas coisas que nos tiram a nossa paz, para essas coisas que nos separam de Deus, para essas coisas todas que nos separam dele. Não atentando nós para essas coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que nós quantificamos, que nós vimos, são temporais, mas as que não se veem são eternas. Amém? Queria fazer alguma coisa, Daniel? Fica à vontade. Amém. Pode ficar aqui. Glória a Deus, né? Palavra boa. A gente passa por essa vida em muitos sofrimentos, mas nós temos que crer que o maior milagre foi dado. Está escrito lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então recebemos o milagre da vida, a vida em Cristo Jesus, amém? Irmãos, a palavra diz lá em Romanos 13:7 que nós devemos dar honra a quem tem honra. E todos sabem, ele não gosta, ele está constrangido aqui, já ficou meio ressabiado quando eu disse que tinha algo para fazer. Me foi incumbido pela diretoria que nós vamos entregar um presente para o pastor Gija. Eu acho que tem alguém que... Eu sem óculos sou uma tortura. Quem é que está vindo lá? A Rebeca. A Rebeca vem lá. Uma singela homenagem da nossa igreja, de todos os irmãos, para o nosso pastor, completou alguns anos esse sexta-feira. Como diz ele, já tem mais passado do que futuro. Agora ficou um pouco mais passado ainda, né, pastor? Simei, consegue vir fazer uma oração para nós aqui, por favor? A igreja pode se colocar de pé. E aproveitar essa oração também para chamar alguns irmãos que completaram mais um ano de vida. O Fábio também completou essa semana. A Luana também completou também essa semana. Tem mais alguém? Nosso meio? Pode vir aqui. Vem cá. Vamos fazer uma oração. Cristina quer acompanhar o... Tem mais alguém aí que fez aniversário em outubro? É um mês bem repleto. O Fábio está onde? Vem cá, Fábio. Vamos todos orar então. O Simei vai fazer uma oração. Depois, o pastor quer já encerrar o culto? Pode ser? Daí encerra o culto então. Pai do Senhor, meus irmãos, vamos estender as nossas mãos para cá, abençoar o pastor Jorge, que tem sido o Moisés, e às vezes, como eu disse outro dia para ele, mandei uma mensagem ali no grupo da família, às vezes a gente tenta ser aquele o Ur e o Arão que segura os braços dele. Essa é a nossa função, orar junto com ele, interceder pela vida dele, para que Deus continue dando saúde, disposição, para que ele seja um George Miller também, pregue aí entre 70 e 80 países aí, até os 90 anos de idade, né? E abençoar a família dele. Senhor Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te adoramos, te glorificamos,
Pai, nessa noite, por um culto tão abençoado, Pai. Ó Deus, onde vemos milagre, ó Deus, após milagre, Senhor. Um testemunho tão maravilhoso, ó Deus, contado pelo nosso irmão, ó Deus, Jerônimo. Ó Deus, onde Tu tens sustentado a vida dele, Senhor, e assim tens sustentado a nossa. Pai, o milagre da vida também manifesta na vida de todos aqui presentes, e hoje em específico, Senhor, queremos ressaltar a vida do pastor Jorge, Senhor. Ó Deus, a quem Tu tens colocado como liderança, Senhor, sobre a ADI em Criciúma, Senhor. Ó Deus, o anjo dessa igreja, Pai. Ó Deus, queremos Te pedir, Senhor, e já também Te agradecer por mais um ano de vida que Tu deu ao Teu servo, Pai. Intercedemos por ele, Senhor, que Tu venha dar, Senhor, mais saúde, Senhor, mais disposição. Ó Pai amado, que a Tua graça, Senhor, a Tua bênção seja sobre a vida dele, Pai. Ó Deus, para que conduza, Senhor, essa igreja por muitos anos, Senhor, com sabedoria, Senhor, com discernimento espiritual. Ó Deus, que a Tua visão, Senhor, ó Deus, seja colocada sobre ele, Senhor. Ó Deus, que para onde Tu olhes, Senhor, seja o olhar do Teu servo, Senhor. Ó Deus, que para onde a Tua mão queira avançar, seja as decisões que o Teu servo tome, Pai. Ó Deus, revela-se cada dia mais para ele, Senhor. Abre, Senhor, as Escrituras, Senhor. Enche o coração com mais revelação do que Tu tens dado, Senhor, para alimentar o Teu povo, Senhor. Ó Deus, Te pedimos também a Tua bênção sobre a família dele, Senhor, sobre a irmã Cristina, Senhor. Te pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre o Luiz Antônio, Senhor, sobre o Jorge, sobre a Maria Luísa, essa família abençoada, Senhor, que Tu tens preservado, Senhor, e Tu tens, Senhor, ó Deus, sustentado, Senhor, com a Tua potentosa mão, Senhor. É o que nós Te pedimos, Senhor, ó Deus, sobre o Teu servo, mas também, Senhor, apresentamos também, Pai, ó Deus, a Luana, Senhor, ó Deus, também apresentamos, ó Deus amado, o Teu servo, Senhor, ó Deus, que eu acabei também esquecendo o nome, né? Fábio, olha só o meu amigo Fábio, mas Tu nunca esqueces, Senhor. Abençoa o Fábio e toda a sua família, Senhor. Ó Deus amado, e que tudo seja para a honra e para a glória do Teu nome. Amém e amém. Dá um aplauso aqui para essa turma bonita aqui na frente. Amém. Eu tenho que pedir perdão para o Fábio, o amigo do Fábio direto, acho que foi o nervosismo aqui de estar na frente de uma turma tão boa. A gente vai encerrar o culto, mas eu queria convidar aqui a família do irmão Jerônimo, o irmão Jerônimo todo aqui na frente. Quem veio também com ele pode também estar aqui. Vocês vão retornar para Tubarão, a gente vai fazer mais uma oração para que Deus esteja guiando. E nós como igreja, e nós crendo no Deus a quem servimos, não erramos em pedir que Deus faça um milagre na vida do nosso irmão Jerônimo. Amém? Estenda a sua mão para cá também. Vamos fazer a sequência de oração, abençoando o retorno, e em seguida nós faremos a oração para que Deus faça um milagre na vida do servo dele, irmão Jerônimo. Senhor Deus e Pai, mais uma vez na Tua presença, Senhor, estamos. Ó Deus, porque Tu és maravilhoso, Senhor. Se não fosse a Tua graça, Senhor, ninguém estaria aqui, Senhor, mas Tu nos sustenta e nos traz, Senhor. Ó Deus, Tu conheces a nossa história, Senhor. Ó Deus, o profeta Isaías diz que Tu conheces, ó Deus, o fim, Senhor, desde o começo, Pai. Ó Deus, porque Tu és onipresente, onisciente, onipotente. Pai, Te peço a Tua bênção sobre essa caravana, Senhor, sobre essa família abençoada, ó Deus, do Teu servo, irmão Jerônimo. Senhor, estarão retornando, Senhor, alguns quilômetros. Acampa o Teu anjo, Senhor, livra de todo mal, Senhor. Ó Deus, livra de toda, ó Deus, investida que possa surgir contra os Teus servos durante esse roteiro, Pai. Ó Deus, mas também como uma igreja, Senhor, que serve a um Deus todo-poderoso, Senhor, nós não podemos deixar de pedir, Senhor, faz um milagre, ó Deus, na vida do Teu servo, assim como Tu tens feito, Senhor. Ó Deus, nós cremos firmemente que Tu podes, Senhor, ó Deus, regenerar estas células, Senhor, do Teu servo, Senhor. Que a informação genética, Senhor, ó Deus, que está sobre essas células cancerígenas, sejam modificadas, porque Tu conheces, Senhor, o DNA, Senhor, de cada uma delas, Senhor. Ó Deus, então, Senhor,
nós estamos crendo, Senhor, que Tu podes. Então, em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, abençoa o Teu servo, cura o Teu servo, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor, e que seja feita tudo, Senhor, conforme a Tua vontade, é o que nós te pedimos, te agradecemos, em o nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja sobre todos nós, amém e amém. Deus abençoe, estamos despedidos.